Fala pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações. Hoje eu trouxe o Dr. Mauro, ouvidor das polícias aqui em São Paulo. É um assunto bem interessante. E, claro, você já conhece, você sabe que foi polemizada a figura do Dr. Mauro aqui há alguns dias em razão de uma ocorrência, de um fato lá com os policiais civis. Mas a ideia de trazer o ouvidor das polícias de São Paulo é conhecer o trabalho do Dr. Mauro, conhecer o trabalho das ouvidorias para que a gente possa ter um julgamento sobre o papel de uma ouvidoria e conhecer também que o papel da ouvidoria é totalmente diferente do papel das corregedorias. E por isso, chama o Dr. Mauro. Então, a gente vai conversar com ele depois da vinheta. Doutor Mauro, obrigado, cara, por ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite aqui do canal Segurança e Defesa. É uma honra recebê-lo aqui no nosso canal. Obrigado. Eu é que te agradeço o convite, é uma oportunidade que a gente tem de falar com os seus telespectadores, é o correto? Internauta, os internautas, os nossos na membros. medida que a gente pode dizer um pouco qual é o nosso trabalho e para que eles entendam. Eu imagino que os seus internautas sejam eles, uma boa parte, uma boa quantia, membros das corporações, para que eles entendam e percebam qual é o papel da ouvidoria. A ouvidoria não tem o papel de prejudicar os policiais, mas ela tem o papel de exigir que o comportamento seja adequado, as abordagens adequadas e tudo dentro do que diz os padrões de comportamentos policiais. É muito legal porque a gente vai conhecer um outro lado do Dr. Mauro, do Mauro, vou chamar de Mauro aqui, do ouvidor das polícias, e isso é importante porque muitas vezes você que é policial aqui em São Paulo, seja policial civil, militar, científico, não é o caso da polícia penal, porque a penal está na Secretaria de Administração Penitenciária, mas você que nos assiste, conhecer realmente o papel de uma ouvidoria. Para que serve uma ouvidoria? Todo lugar hoje tem ouvidoria das mulheres, ouvidoria dos homens, ouvidoria geral, cara, e é importante esse papel para a sociedade. E a gente vai desmistificar. E antes de continuar, eu queria agradecer a Soter K9, que é um canil. Sabia que tem um canil especializado em adestramento de cães para as guardas? Sabia disso? É o maior canil, melhor e maior canil da América Latina. Eu estive lá, o Rodrigo lá, treina os cães para a guarda, para Home Protection. Rodrigo, obrigado pelo apoio cultural. Doutor Mauro, explica para mim, o pessoal está assistindo aí, curiosidade. Quais são os requisitos aí para ser um ouvidor? Presta concurso? É nomeado pelo governador? Como é indicação? Como é que funciona? O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, a cada 2 anos ele abre um edital e as pessoas que estiverem interessadas em ocupar esse cargo, elas se inscrevem, passa por uma sabatina pública e, por fim, esses 11 conselheiros, que são 11 conselheiros, escolhe da lista que foi dos inscritos, ele escolhe os três mais votados dessa lista são encaminhados para o governador e desta lista o governador escolhe um deles para ser o ouvidor pelo período de 24 meses com possibilidade de uma recondução para o cargo de ouvidor. E o ouvidor ganha dinheiro, recebe salário? Recebe um dinheiro? Não, o ouvidor recebe salário, ele tem um salário que é pago pela Secretaria de Segurança Pública, então eu sou um servidor da Secretaria de Segurança Pública e eu, juntamente com o ouvidor, eu tenho mais 14 pessoas que trabalham na ouvidoria. A ouvidoria ela existe há 30 anos, esse ano ela completa 30 anos de existência. Quando que ela completa? Qual que é a data? Acho que novembro, acho que Vai convidar o canal para cobrir lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Estou me autoconvidando. A gente não sabe direito como é que vai ser. Não, porque o filme eu coloco para você, né? Mas eu acho que é importante que a gente faça um evento em comemoração a esses 30 anos, porque ela é a ouvidoria mais antiga do país. Por conta da ouvidoria de São Paulo, que foi instituída no governo do Mário Covas, outros estados também criaram as ouvidorias. E hoje, o governo do estado de São Paulo tem uma legislação que determina que todas as secretarias têm as suas ouvidorias. É isso que eu estava falando. Controladas e fiscalizada pela CGE, que é a Controladoria Geral do Estado. E a CGE, só cortando o senhor sendo mal educado, mas passando informação para o nosso público, a CGE está ganhando uma nova roupagem ao estilo da CGU, porque o Tarcísio era da CGU e ele, inclusive, ele tem um novo edital, 200 vagas, salário acima de R$17 mil iniciais aí,
a CGE vai ser a ouvidoria controladoria do país. Cara. Olha o que eu estou falando, hein? É isso, né? A ouvidoria hoje, deixa só uma outra informação que eu acabei não falando, para que você possa concorrer ao cargo de ouvidor, você tem que ter formação de nível superior e demonstrar que tem uma larga experiência na área de direitos humanos. Tá. Que tem atuado, e aí a minha história é uma atuação dos direitos humanos na área da infância, como já está dito em vários locais. Eu fui uma das pessoas que, juntamente com um conjunto de outras pessoas, trabalhou na construção do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, eu venho desde então com essa militância na área da infância. Nível superior a qualquer área. Nível superior de qualquer área, mas com experiência. Quanto tempo de experiência? 10 anos? Hoje tem um decreto, que foi o decreto deste ano, que exige que toda e qualquer atividade de um trabalhador contratado pelo Estado, que tem as contratações de livre provimento, ele tem que demonstrar 2 anos de experiência. Tá facinho aí para você, se você quer ser ouvidor. Mas não pode ter sido policial militar. Eita, mas peraí. E nem policial civil, e nem policial penal, e nem policial científico. Peraí, olha, aí eu vou disso. Ele é doutor, formado em Direito, né? Super advogado, super famoso no Brasil aí. Cara, mas aí eu vou discordar do direito. Tá fazendo distinção entre brasileiro? É constitucional, doutor. Mas como é isso? Eu não entendo que a legislação veio com extensão. Olha lá, ele já sabe o que eu tô falando. Eu não já entendo. meter isso daí direto no STF. Aliás, vou conversar com meus amigos aqui, já pedi uma. Mas eu não entendo que essa exigência seja algo para criar uma distinção. Eu entendo que ela tenha sido colocada no texto da lei exatamente para não pairar qualquer dúvida em relação a apurações, a acompanhamento. Então, acho que esse que foi o intuito, e eu particularmente acho que as pessoas que discordarem disso têm todo o direito de propor uma ação. Então cabe ação. Mas eu entendo que é salutar a manutenção dessa exigência. Mas eu ia fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor já cortou aqui o youtuber, porque eu ia falar, você que é policial militar, trabalha com direitos humanos, está aí uma boa opção aí, depois que... Aliás, é o policial da ativa, porque o policial aposentado poderia se candidatar. Eu desconheço na história que um policial tenha sido candidatado e tenha sido aceito a inscrição dele. Eu desconheço. Mas a gente pode preencher aqui no canal, porque é brasileiro, conhece bastante, e eu acho que... Doutor, você pega, por exemplo, o TJM. É muito mais rigoroso na atuação do direito penal militar em relação ao mesmo tipo de pena do Tribunal de Justiça. Então, um policial numa ouvidoria seria muito mais rigoroso do que o próprio civil. É a minha interpretação. Eu entendo o seu ponto de vista, eu não acolho o seu ponto de vista, mas eu entendo. Seria acolhido. Seria difícil que eu tivesse acolhido, mas eu continuo entendendo que acho que em alguns momentos você tem razão, o rigor do Tribunal de Justiça Militar ele se apresenta um pouco mais rigoroso do que o Tribunal de Justiça, mas eu acho que para a independência do papel do ouvidor e para que não paire nenhuma dúvida, eu acho que não ter sido da carreira militar, eu acho que é um ganho para a sociedade. Eu não estou dizendo que porque não é da carreira militar é uma excelente, uma ótima pessoa, e por ser seria o contrário. Não é isso. Eu estou dizendo que garante uma independência. Tá. E já que o senhor tocou nesse assunto, Mauro, qual o papel da ouvidoria das polícias? É o mesmo da Corregedoria da Polícia Civil? Não, é bastante distinto. Quando eu acolho uma denúncia, um familiar que nos procura, que manda um e-mail, que liga pelo 0800, que entra no portal de reclamação, eu acolho essa reclamação. A primeira coisa que é perguntado via sistema ou por telefone, seja como for, é se ele deseja se identificar. Se ele falar que deseja se identificar, não tem problema nenhum, a gente pega a denúncia dele e encaminha para a Corregedoria. Nesse encaminhamento, o que a gente faz na ouvidoria? A gente faz um ofício sugerindo que algumas questões sejam juntadas a esta reclamação. O senhor ouve, aduz a termo lá, com procedimento próprio, né? E sigiloso. Se quiser sigilo. Não, mas mesmo que a pessoa não peça sigilo, o sigilo só não vai ser encaminhado para a Corregedoria. Mas para outros, para terceiros, eu não solto informação nenhuma a respeito de uma denúncia ter sido feita. Se a imprensa for lá perguntar, a nota de imprensa, o senhor não... O que eu forneço para a imprensa é o relatório anual
do número de ocorrências. É isso que eu forneço. A gente, como órgão de imprensa do baixo clero aqui, eu começar cada 15 dias ligar para o senhor. Tem alguma nota de imprensa? Não, A gente... por exemplo... Não, os dados quantitativos, qualitativos. Esses dados, sim. Esses dados a gente oferece, porque a gente acha que é o papel nosso oferecer, e a imprensa pode divulgar, o que vai ajudar numa perspectiva sempre da melhora da atuação das forças de segurança em relação às pessoas que moram no Estado. Então é isso. Então a gente acolhe, feito isso, a gente encaminha para a corregedoria, seja da Polícia Civil ou da Polícia Militar, e o nosso setor jurídico acompanha essa apuração. Apuração feita, se foi um crime que está sendo denunciado, é encaminhado para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça vai apurar. Se for um crime militar, a própria corregedoria encaminha para o Tribunal de Justiça Militar, que também vai processar. Mas essa apuração não é administrativa? Isso não carece do inquérito policial, no caso da Polícia Civil, Polícia Científica, e o inquérito policial militar no caso? Quando, por exemplo, você pega aquilo que a gente chama de MIDIP, que é morte, ocorrência e intervenção policial. Toda vez que ocorre uma MIDIP, é aberto um boletim de ocorrência. Como é que funciona na justiça? Os homicídios que você tem autoria conhecida, eles são apurados pela delegacia do bairro. Quando você tem autoria desconhecida, vai para o DHPP. No caso de policial militar, quando é um policial militar ou policial civil que comete... A autoria é sempre conhecida. Sempre conhecida. Mas mesmo assim, para que haja uma apuração com maior rigor e com maior celeridade, ele vai para o DHPP. DHPP dos policiais. Então é apurado também pelo DHPP. Tem um decreto do governador que regula isso daí. Regula para lá. Então também ele é apurado pelo DHPP. O que a gente solicita para a corregedoria? Hoje, por exemplo, as imagens corporais das COPs, a gente pede que as imagens sejam liberadas. Para quem? Para o inquérito. O presidente do inquérito, seja o delegado ou seja o oficial. Delegado. O oficial, no caso do oficial, quando está apurando aqui. Ele tem esse acesso a essa informação. Porque é bom falar para o pessoal do canal, quem não é policial em São Paulo, que quando há o MDIP, morte decorrente de intervenção policial, quando é o policial militar, se tem o processo pelo IPM, inquérito policial militar, e também pelo DHPP. Então corre juntos os dois inquéritos. Então, no meu modo de ver, é um desperdício de dinheiro público, porque bastaria uma única autoridade. Mas é o procedimento. Feito isso, o processo tem sua tramitação. Estou dizendo no que diz respeito ao processo pelo Tribunal de Justiça. Tem sua tramitação, o promotor oferece ou não a denúncia, oferecida a denúncia vai para o Tribunal do Júri, que vai para o Tribunal, Conselho de Sentença, aquela coisa que é um rito bastante específico. Então é esse o procedimento. Uma abordagem que a gente caracteriza como agressão, faz o mesmo ritmo. Uma abordagem que a gente pode caracterizar como uma outra tipificação qualquer. Também tem o rito. A mesma coisa, tem o procedimento, tem a apuração, tem um relatório conclusivo por parte da Polícia Militar e já teve abertura lá. Se não há denúncia para a ouvidoria e a apuração do inquérito policial militar ou policial civil, ela acontece do mesmo jeito. Como o senhor toma ciência e pede ou os órgãos são obrigados a informar para a ouvidoria? Não, a gente recebe... anteriormente, na gestão passada, nós recebemos um memorando informando que ocorreu uma MIDIP no dia anterior. E por conta disso, nós tínhamos dados, solicitávamos o boletim de ocorrência e a partir do boletim nós disparávamos. Hoje, nós só recebemos a informação com um retardo aí de 30 a 40 dias. Isso é ruim ou bom para ouvir? É péssimo. Por que é péssimo? Porque as imagens que ficam guardadas numa nuvem das câmaras corporais, elas têm um tempo. Uma tabela de temporalidade. Temporalidade. Isso é estudado em arquivologia. Isso, tem uma temporalidade. Então, quanto mais tempo demorar para que a gente tenha acesso, porque nem sempre a família ela encaminha uma denúncia. Mesmo ela querendo saber o resultado, mesmo ela querendo saber, ela não faz o encaminhamento. Mas só desculpa eu cortá-lo, mas o presidente do inquérito, seja o delegado oficial, já não pede isso de ofício? Solicita. Mas a gente reforça, a gente já pede também, porque assim, é mais um órgão de controle social.
Mas a polícia militar é obrigada a cumprir, Não, a polícia civil, se estiver usando... Mas é a obrigada. obrigado. A ouvidoria é um órgão de controle social. Então, quando a ouvidoria solicita, é um reforço ainda maior para que a corregedoria ou o comando da Polícia Militar libere essa informação o mais rápido possível, porque isso ajuda no processo de investigação. Mas quando o senhor pede diretamente para o comandante-geral, para o comandante do batalhão, ou via SSP? Peço para o comandante, eu não peço para a secretaria, porque isso, as imagens, elas ficam na guarda da Polícia Militar, não fica na guarda da secretaria. Então o senhor não, já vai vencendo etapas? Já vai vencendo, a gente já faz um ofício solicitando. E fora isso, a gente solicita outras coisas, que o DHPP peça as imagens do entorno. Né? Mas isso o delegado vai fazer. Então, mas a gente... Só reforça. Dá uma reforçada. Porque... Ele está sendo... Gente, ele está usando eufemismo, mas eu entendi. Aí você vai interpretar, coloca nos comentários. Isso, a gente dá uma reforçada. Coloca nos comentários, no reforço do esquecimento. Porque reforçando, a gente sabe que a possibilidade de... Esquecer. É um esquecimento, porque o volume de trabalho é muito grande, sabe? Então isso não acontece, então a gente vai reforçando. Claro. Esse reforçar... Os caras da DHPP super competentes, né? Mas o volume de trabalho é muito grande também. Estamos na maior cidade da América Latina. Então, o volume de trabalho é muito grande. Então isso tende a que nós tenhamos uma apuração por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil, que... Eu não vou entrar aqui no mérito da qualidade, da finalização, da conclusão do relatório. Porque isso é interno, interna corporis. Isso não diz respeito e não é o papel da ouvidoria. Vocês não olham o relatório, só o relatório. Não gera nenhum tipo de análise com relação ao relatório. O relatório ele é feito a partir das convicções do órgão que está apurando. Do delegado. Se cabe do oficial algum questionamento em relação à qualidade do relatório, esse papel não é o papel da ouvidoria. Ele é o papel da família, que deve constituir um defensor, que pode questionar. E hoje a Defensoria tem um grupo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela tem um grupo que também presta esse tipo de serviço. Então, ela acompanha, ela faz os questionamentos em relação àquilo que deveria ou não deveria ter sido produzido, buscado. Ela questiona, e eu acho salutar que ela o faça. Né? Mas esse relatório é a finalização do inquérito, seja ele... Não, o relatório é o que sai da corregedoria e vai... Ele encosta no inquérito trazido, presidido pelo delegado. Então esse relatório também faz parte e as informações que nós estamos pedindo. E a ouvidoria das polícias tem algum tipo de interação ou comunicação oficial com o Ministério Público? Porque é o promotor que faz ou não faz a denúncia. É ele que é o dono da ação penal. Então, existe essa interlocução? Então, o que existe é quando nós da ouvidoria, nós não somos ouvidoria do Ministério Público, portanto o Ministério Público tem sua independência e tem quem o fiscalize. E lá tem ouvidoria também. Não é ouvidoria. Tá? Isso já aconteceu, eu solicitar a reabertura de um procedimento, como aconteceu na Operação Escudo. Operação Escudo, ela levou a óbito 84 pessoas. É um número alarmante. Assustador. Né? Assustador. Sai da curva. Exatamente. Né? E um perfil bastante específico. Né, e a gente está falando de estatística, de procedimento científico. Quando você joga no modelo científico, que é a estatística aplicada, curva normal... Você vai ver que foge. Nós... somos defensores das câmeras corporais. Uma das características do ouvidor, doutor Mauro, aqui, é que na sua gestão de 2 anos, podendo ser reconduzido novamente, ele é defensor mesmo. É o plano de trabalho dele, a obrigatoriedade do uso das câmeras corporais. Aí, falei alguma coisa errada? Não, certo. Por que o senhor defende essas câmeras corporais? Primeiro que os números mostram que a utilização das câmeras corporais ela reduziu o número de pessoas mortas em ações da Polícia Militar. Isso está tabulado lá pela ouvidoria? Tabulado. E mortes de policiais militares em ação. Também? Também. É sério isso? É seríssimo. Por quê? Porque a imagem, as câmeras corporais, ela estabelece regra para todos nós. Regra para quem produz a abordagem e regra para quem recebe. Eu vou dizer para você que já teve policiais militares que foram absolvidos por conta da câmera. Mas é um número muito pequeno. A condenação é muito maior. Não é isso? Não.
Eu vou te passar um número que eu acho que você vai Passa aí pro pessoal, passa pro pessoal aí. Isso é bom falar. Gente, é por isso que a gente traz autoridades. 95% dos casos de mortes em decorrência de intervenção policial, os inquéritos são arquivados. Graças às imagens. Aí a gente não sabe, porque nem todas as operações de escudo, por exemplo, ela foi feita uma operação sem câmeras corporais. Tá. Qual que é o recado quando um secretário, um comandante, fala assim, não use câmera nessa operação? Não, ele não, ele não fala, recado? não tem esse recado. O que existe é o seguinte, as câmeras elas são insuficientes. Tá. Você não tem câmeras corporais para todos. Tá. Aí você estabelece um critério para a distribuição de câmeras. O critério é em áreas de maior conflito. Se você Isso está tabulado por quê? Está tabulado pela própria Secretaria de Segurança. Então ela pega os dados... O senhor tem esses números? O senhor conhece? Conheço esses números. Então o que ela faz? Ela distribui as câmeras de tal maneira a atender áreas com maior demanda. Tá. Né? Demandas de cometimento de delito, uma série de demandas. E aí quando você tem uma operação como escudo, não foram os policiais da Baixada Santista que atuaram exclusivamente na Operação Escudo. Você teve unidades de policiamento especializado. De outros. E de outras unidades. E aí vem a Operação Verão, que é uma outra situação. O que é a Operação Verão? Operação Verão são policiais de outras regiões que, durante o período de verão, são destacados para trabalhar nas prefeituras da Baixada Santista e no litoral norte e também no interior. Então, em locais que você tem um grande fluxo de pessoas em razão do verão, a Polícia Militar rearranja essa distribuição, pagos pela administração pública municipal, que é uma outra discussão que eu queria voltar com você, que é a DGEM e a delegada. Não, mas a gente volta aí, calma. Esse assunto, cara, eu não sei se você está interessado nesse assunto e com certeza o nosso público está conhecendo um outro ouvidor. Uma outra fala, uma outra perspectiva, porque a gente tem as perspectivas da velha mídia e muitas vezes as perspectivas enviesadas de policiais. Hoje eu estou entrevistando, não estou passando pano, estou fazendo perguntas diretas e você está conhecendo o ouvidor das polícias. E é sempre bom a gente ter a versão de diversos ângulos, né? Ou ter essa verdade de diversos prismas para você entender. Eu acho que, estou curtindo pra caramba, mas tá, eu vou... a DGEM delegada a gente fala depois, tá? Que é assunto também espinhoso aí. Bastante, tá? E quando for falar para a DGEM delegada, eu vou olhar para a câmera que vai fazer o meu close e dizer para vocês que eu sou radicalmente contra mas todo mundo a DGEM e a delegada. Todo mundo é. Mas eu sou radicalmente contra, mas eu vou falar para vocês uma experiência que nós, do movimento sindical, tivemos quando nós defendemos o fim das horas extras. Quando nós defendemos no movimento sindical o fim das horas extras, nós defendemos o fim das horas extras com incorporação no salário do trabalhador. Mas vou falar da incorporação. Aqui tem o tal do Ale e Alezinho que o governador não paga, pô. Aí você fica tudo na situação. Aí tem que fazer bico, Mas o que acontece com a DGEM? Nós vamos conversar daqui a pouco da DGEM. Então fica aí o suspense em DGEM delegada. Deixa só retornar o assunto ouvidoria, mas a gente vai falar sobre isso. Assunto super interessante. A gente estava falando que a ouvidoria ela é subordinada ao secretário de Segurança Pública. Como é que é o relacionamento do ouvidor, não estou falando da pessoa, do ouvidor com o secretário? É o melhor possível? Não, ela nem sempre é a melhor possível, porque em alguns momentos parece-me que eu sou entendido como alguém que queira criar o conflito. E, na verdade, eu não quero criar o conflito, mas eu tenho que ser franco também. Mas tem várias declarações do atual secretário em relação ao ouvidor passado. Anterior. Críticas dentro da própria mas casa. Eu não posso reclamar, por exemplo, do tratamento que a ouvidoria tem recebido por parte de outros oficiais, porque tem capitão, tem coronel, o próprio chefe de gabinete. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de ser atendido por ele, por conta da agenda dele, que é uma agenda bastante concorrida. É um coronel que era do bombeiro. A agenda do secretário? Não, o chefe de gabinete do secretário. Tá. A gente tem nos recebido, tem nos escutado, nem sempre tem nos atendido, porque tem a dificuldade de nós não temos orçamento próprio, a gente depende do orçamento da ouvidoria. Da UGE, da própria secretaria, né? Da secretaria, então eu não tenho liberdade alguma e tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que solicitar
a possibilidade Faz o ofício, faz o ofício solicitando se tem o recurso ou não. Hoje nós estamos enfrentando uma possibilidade bastante real de fazermos uma reforma na ouvidoria. Por que a ouvidoria não está dentro do SSP? Porque a gente avalia que estar naquele ambiente, um ambiente onde a pessoa é recebida por um policial fardado, isso pode ser um motivo de constrangimento, que a pessoa não se sinta à vontade para promover uma denúncia contra um policial que teve um comportamento inadequado em relação a ela. Então, é por essa razão. Mas, de qualquer maneira, como eu estava dizendo, nós estamos em condição agora de fazer uma reforma na ouvidoria, uma reforma que já faz muitos anos que ela está sendo prometida. Um banho de loja ela precisa. Precisa muito, né? Mas nós já temos o projeto executivo pronto, e aí houve uma mobilização da bancada do Partido dos Trabalhadores em viabilizar um recurso de... Inviabilizar ou viabilizar um recurso de... Qual que é o nome do deputado? São todos eles. Todos? O Reis está aí no meio? Está no meio. Ô, Reis, um grande abraço. O Reis faz tempo que não vem aqui, ele costuma vir aqui e dar um recado. Toda a bancada apoiou a ideia da reforma e negociou com o presidente da casa a possibilidade da liberação. Além da bancada... Mas teve emenda? Não é uma emenda, porque não tem emenda de bancada em São Paulo, não é que nem no governo federal. Eu não posso fazer a reforma com uma emenda, porque teria que ser uma emenda de 5 milhões, e não tem deputado que possa fazer uma emenda de 5 milhões. Entendi. Eu não posso pegar emendas... Mas aí a gente tá falando, a Secretaria de Segurança Pública tem dinheiro. Eu acho que é o maior orçamento do Estado. Mas eu acho que... Porque aí você tem a UOL do Bombeiro, tem a UOL da PM. Se você pegar a UOL, Unidade Orçamentária, eu não vou nem colocar a Polícia Civil, mas se colocar a Unidade Orçamentária, a Secretaria de Segurança Pública, e eu estou sendo um pouco mais técnico, e o ouvidor sabe do que eu estou falando. Se eu pegar o orçamento da Secretaria de Segurança Pública, não estou nem falando polícia, SSP, e comparar, o orçamento é maior que muitos exércitos da América Latina. Isso. Falei besteira? Não. Mas de qualquer maneira... Ele não consegue arrumar um prédio lá. De qualquer maneira, a gente conseguiu. Hoje tem o projeto executivo pronto, a gente tem falado... e aí eu vou citar o nome dele porque me veio à mente, Coronel Márcio, que é a pessoa que cuida dessa questão de recursos na secretaria, tem sido extremamente gentil, um facilitador do processo. Então nós estamos agora... Um abraço, Coronel. Nós estamos aqui num processo de construção, estamos mudando da ouvidoria que funciona na Japurá 42 para Antônio de Godoy temporariamente. Temos um acervo de 30 anos de documentos que está no prédio da ouvidoria. Não deveria estar no arquivo público que fica na Voluntários da Pátria? Isso, então, vou dizer para o senhor. Como esse material ficou muito tempo na ouvidoria, ele sofreu contaminação. Não, mas o arquivo público resolve esse problema aí. Mas tem aí pessoas altamente competentes lá. Aí o Tiago... como podcast, eu tenho que conhecer todo mundo, né? Tiago, que é o responsável pelo Arquivo Público do Estado, fizemos uma reunião e eles nos orientou. E esse material está indo para o Instituto lá na USP, não vou também lembrar agora. Tá bom, mas um instituto também. Não é acontece. Eu sabia uma usada. Tudo, né? Daqui a pouco eu lembro aí o nome. Mas um instituto que vai descontaminar toda essa documentação, descontaminado. Ele será minimamente tratado e, de fato, já está acordado com o Tiago, que é o presidente, quem é o diretor-geral do arquivo. Ele vai receber essa documentação e essa documentação não será digitalizada. Ela será armazenada de tal maneira que as pessoas vão ter. Por que ela não será digitalizada? Isso que eu ia perguntar. O arquivo público tem que ser público, né? Não pode ser privado. Não, vai ser público. O problema é que a nossa documentação, a imensa maioria dos nossos documentos, eles são manuscritos. Mas quando a gente vai lá, eu vou fazer uma crítica ao arquivo público. Quando a gente vai lá, parece um negócio tudo cercado, parece uma prisão, ninguém entra lá para ver nada. Eu não tive a oportunidade de conhecer. Ali na Voluntários da Pátria, perto que lá. Mas você vai entrar lá, é só barreira. Você não entra para ver nenhum documento. Não pode entrar com comida, não tem uma série não é disso que eu estou falando. Se qualquer um do povo tentar entrar para lá, eu quero ver um arquivo público, não veio. Por isso que tem que deixar na internet para a gente acessar. Então, mas aí quem faz essa classificação de ser liberado ou não é o próprio arquivo. Nós... mas tem que ser, pô. Nós não somos nós determinando o que pode ser liberado através da internet. O que eu sei é que não será digitalizado não por uma questão de impossibilitar as pessoas de ter acesso. É porque ele é manuscrito. E a digitalização do manuscrito, a experiência que se teve no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é que o resultado é muito ruim, porque não dá para saber as pesquisas. O sistema não consegue. Mas, de qualquer maneira... Chamado ACR e tal. Desenvolvemos também um sistema na ouvidoria, também com a colaboração do Serviço
de informática da secretaria. Então a gente tem conseguido alguns avanços importantes, avanços que colocam a ouvidoria em 2025, porque quando eu cheguei para trabalhar lá, a ouvidoria ainda estava, em termos de equipamento... Mas isso não tem a ver também se eu não sei o que pedir, eu não vou ter o que eu quero. Tem essa, né? Eu preciso saber o que eu quero para receber o que eu quero. Eu não quero uma máquina de escrever com papel A4, eu quero um computador com câmera, e aí, só CR, tem uma coisa, sobe na eu nuvem. preciso ver se aquilo que eu pedi, quem deve me fornecer, tem como me fornecer, entendeu? Então eu tenho que... Mas nem sempre, aí eu acho que tem um problema também de eu entender qual é a minha prioridade nessa lista, em que lugar que eu estou da lista, entendeu? Então a lista lá na SSP, né? Qual prioridade? Mas aí o senhor tem que fazer, desculpa, tem que construir. Na linguagem policial, tem que fazer o P5. Sabe o que é o P5? Não sei. O P5 é aquele contato, ir lá tomar aquele café, levar um bis, um copo d'água. Eu tenho... Tem que fazer, é social. Então eu tenho tido um problema, que eu tenho levado muito problema, com perspectiva de solução, não são problemas insolúveis, mas eu apresento o problema e vou com uma proposta de, olha, acho que dessa maneira a gente ajudava a solucionar. Mas assim, no modo geral, a relação, no que diz respeito à estrutura, ela tem melhorado. Né? Qual é a dificuldade que nós temos? A dificuldade que nós temos permanece uma visão que, no meu ponto de vista, é equivocada, de que nós temos um comportamento contrário à Secretaria de Segurança Pública. Você defende a polícia? As polícias? Defendo. Eu não sou defensor do fim da Polícia Militar. Eu sou defensor de que é necessário fazer uma transformação radical no comportamento dos policiais. Mas o fim da Polícia Militar, eu não concebo... Então eu vou fazer uma outra pergunta. Eu não concebo uma sociedade sem que haja polícia. E aqui ele pode desmentir e eu não vou fazer corte. Nós não combinamos pauta. Ele falou, eu respondo tudo que você quiser. Foi isso, né? Não combinamos pauta, eu quero conhecer. Ele queria falar, eu falei, não quero saber. Na entrevista eu reajo, não foi isso que eu falei? Quero a surpresa. Eu quero a surpresa, eu não quero saber a resposta, senão fica chato. Então, como o senhor falou que não quer o fim da Polícia Militar, eu sou obrigado a perguntar, tá tudo certo na Polícia Civil, então? Não, tá. Eu quero reforma não. Desculpa, Não, do jeito que você falou, parece que sai Polícia Militar. É que, na verdade, tudo certo da Polícia Civil? Essa pergunta que você ia fazer, né? Já fiz. Como a Polícia Militar tem um contingente muito maior e faz o patrulhamento, ela que faz o patrulhamento ostensivo, a maioria das reclamações que chegam é em relação à Polícia Militar. Não que não tenha da Polícia Civil. Tem reclamação da Polícia Civil. Mas, sem dúvida nenhuma. Você vai no distrito policial, não. O policial vai apresentar flagrante 4, 5 horas lá. Não, eu não quero entrar hoje na delegacia, que eu vou ficar 8 horas. Tem o fechamento. Só que é mentira, eu só tenho ido rápido, porque o pessoal conhece outro podcast. Tem o fechamento, tem a sobrecarga. Isso. Tem a falta de estrutura. Efetivo. Tem falta de efetivo, tem viatura com problema, tem uma série de problemas. E esse problema não é só da Polícia Civil no distrito. Eu tive a oportunidade de ver uma apresentação da Polícia Científica semana passada, retrasada. Também eles reclamam de falta de recursos para a compra de equipamentos de última geração para a apuração dos crimes. Isso, os crimes digitais, os crimes que deixa resíduo biológico. Tudo isso, então, eu acho que a gente é necessário que se faça um investimento, muito, no meu ponto de vista, muito mais em tecnologia, em inteligência, do que efetivamente no armamento e nas viaturas, porque eu penso que precisava redistribuir e repensar isso. Eu não tenho também a fórmula, eu não sou um profundo conhecedor, nem raso conhecedor da segurança pública, mas o que eu me propus a fazer é ser ouvidor. E na condição de ouvidor, é papel da ouvidoria apontar problemas e buscar perspectiva de solução. Quando eu aponto o problema, quando eu pego os dados e apresento, esses dados fogem a qualquer análise e qualquer curva que você possa imaginar. Vou te dar um dado que vocês todos sabem. O índice de suicídio na Polícia Militar e na Polícia Civil é inadmissível, não tem categoria de trabalhador. Olha quem está falando isso, gente. Olha quem está falando isso. Preste atenção, governador. Preste atenção, secretário. Não tem categoria de trabalhador no país que tem o índice de suicídio que se tem nas forças policiais. Outras categorias adoecem mentalmente mais ou igual, mas não chega ao suicídio, que é o caso dos corpos técnicos de enfermagem, de hospitais. Os professores também são categorias que adoecem bastante, mas chegar ao suicídio,
como acontece com os policiais militares e os policiais civis, não existe categoria. Isso precisa ser colocado, isso precisa pôr luz nisso. Nós precisamos discutir. Por que as pessoas adoecem falando isso? Eu acho que é suicidam? surpresa até para você, cara. O ouvidor falando isso. E aí eu vou entrar de novo na discussão que... Calma, segura, deixa delegada. Segura, deixa delegada. É isso. Não, mas... É isso que a gente precisa discutir. Nós vamos entender por que a categoria adoece da maneira como adoece. Ah, porque o trabalho é um trabalho extenuante? É um trabalho extenuante. É hostil. Hostil, mas o que eu, enquanto corporação, enquanto Estado, posso fazer de maneira preventiva a reduzir esse dano? Eu não tenho como acabar com esse dano, porque, como bem falou esse que me entrevista, nós temos... O trabalho é hostil. Como é que eu faço para reduzir dano? E eu acho que nós temos que ter uma política bastante clara como faz redução desse dano. Como é que esse policial, mais um dado que eu vou dar para os senhores, tempo de vida médio de um policial depois da aposentadoria? Eita. 5, 6 anos. Tudo isso está mapeado pela ouvidoria, gente. 5, 6 anos. Cara, tudo isso está... Cara, então, isso precisa estar na categoria. A categoria precisa discutir isso. Mas não discute. Mas precisa discutir não, isso. Deixa eu te perguntar. Veio aqui uma ideia aqui, o pessoal... Eu peguei o Wi-Fi do que eu tá pensando. Um policial, seja militar ou civil, ele pode ir na ouvidoria e denunciar? Pode. Será muito bem recebido. Olha o que você está falando. Pode, a gente garante o anonimato, tá certo? E a gente, se for necessário, a gente reproduz a denúncia que ele faz sem que se perceba quem é o denunciante. Porque, por exemplo, a pessoa chega lá e fala assim, vou dar um exemplo. Eu moro na rua tal, número tal, meu vizinho vende droga. História é cobertura. Aí eu não faço isso. O que eu faço? Nós na ouvidoria. Colhemos esse depoimento e quando nós vamos encaminhar isso para frente, a gente omite essa informação de que é o vizinho, a gente trabalha essa denúncia de tal forma que a denúncia ganhe robustez, mas não aponte o denunciante porque ele pediu sigilo. Doutor, agora é muito sério que eu vou falar. Por mais que a gente faz umas brincadeiras aqui, mas assim... Acho que até o senhor percebe como é que a gente faz as perguntas, diferente de outros podcasts. A gente tem o objetivo de ser um pouco mais profundo, trazer as análises e falar a voz do policial, do nosso agente de segurança. Hoje, eu tenho relatos aqui no canal, muito assédio, tanto assédio moral quanto assédio sexual, nas duas polícias. Eu tenho relatos. E se há um assédio moral, sexual, numa das corporações, e pensando na corporação militar, na polícia militar, se é um soldado, se é um cabo, se é um sargento, ele tem que pedir autorização para o comandante, e onde que ele pode denunciar? Não é no próprio quartel, se for o comandante, não é nem na corregedoria, porque ele não é nem ouvido na corregedoria, ele não tem para quem denunciar. Eu quero saber do senhor se hoje a ouvidoria poderia ouvir em grau de sigilo, porque se o senhor falar que sim e vazar, não. Hoje a ouvidoria perde todo o crédito com o nosso policial. Pode. Eu quero saber sobre esse caso. Os senhores podem ter certeza que se chegar a nós uma denúncia de que um policial está sendo assediado ou uma policial feminina está sendo assediada, nós encaminharemos e preservaremos a identidade desse policial. O que é que a gente precisa avaliar? E aí nós precisamos discutir com os órgãos de representação de vocês. É que quando eu falo, Maria reclama que o tenente João assediou, é uma situação em que, em algum momento, alguém vai ter que ser ouvido. E esse ser ouvido, eu quero pensar qual é o resultado disso na vida desse policial que fez a denúncia para o futuro. Nós temos esse problema. Nós temos que ter esse problema. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu fui advogado da POSP. A POSP é Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino. Um professor, ele adoece, ele vai no hospital, o médico dá um afastamento para ele, ele pega o afastamento, leva no serviço médico do Estado, o perito, por vezes, nega essa licença, ele procura o sindicato... DPME, né? DPME. Vamos colocar os nomes aí. O perito do DPME, que é onde o policial civil também deve ir, isso, quando é afastado, sim, procura o DPME lá nega, ele procura o sindicato, que é a POSP, a gente entrava com uma ação exigindo afastamento. Deixa eu fazer um corte aqui. Pois não. Você, policial militar que está me assistindo até agora,
é o que eu sempre falo. Hoje, as associações, todas, não, todas não, estou exagerando, a maioria só quer o seu dinheiro com essa tal de ação de Ale, Alezinho, bônus resultado. Porque a associação deveria representar. A gente tem associações e sindicatos na Polícia Civil, na Polícia Científica. Na Polícia Militar é proibido por norma constitucional. A única coisa que as polícias militares, que a Polícia Militar, a gente está falando aqui em São Paulo, tem, são as associações. Cabos soldados, tenentes sargentos, oficiais e e diversas outras. Em vez de representar coisas sérias, como o ouvidor está trazendo aqui, não, está preocupado em pegar o seu dinheiro. Então pense bem se a sua associação te representa. E se ela representa, coloca nos comentários, se não coloca, se às vezes não representa, coloca aqui. Mas o que ele falou é de um conhecimento sublime tão grande que me faz pensar, por que ele está, então, só na ouvidoria. Ele poderia estar numa Assembleia Legislativa, né? Tá pensando? Não tem nem idade nem pretensão. Tá pensando em se candidatar ou não? Não tenho. Eu sempre pergunto, né? Porque não, fica à vontade, eu te respondo com a maior franqueza. Não. Tá tranquilo. Tranquilo. Então, aí o que faz o professor? O professor pede afastamento, na justiça garante afastamento, ele é afastado. Tem prejuízo? Tem prejuízo, porque quando afastado, ele perde uma série de vantagens, mas ele é afastado e vai se tratar, certo? Eu sei que a história mostra que os policiais militares não se comportam dessa maneira. Por que não se comportam? Por quê? Porque se ficar afastado, e aí nós vamos voltar à velha discussão, afastado por saúde mental. Por saúde mental. Transtorno de pânico. O que acontece? Transtorno de fobia social. Então, o que acontece com esse policial na prática? Ele passa a ter uma atividade administrativa. Se tiver, né? Porque é chamado de 13, de louco, afastado. Mas aí que tá. Daí, pô. Ele passa a ter uma perde a arma, não pode fazer o bico. Então, ele passa a ter uma atividade administrativa, ele perde a arma, é tratado de maneira pejorativa dentro do batalhão. Muito. E perde a possibilidade de fazer seu bico. Então, o que ele faz? Ele não se submete. Ele aceita o não afastamento. Ele aceita a doença mental. Ele aceita a doença. Só que isso não tem almoço de graça. Isso o tempo vai cobrar. Se aposenta, morre. O tempo vai cobrar. Vai cobrar. Né? E aí vai cobrar como? Esse policial, nessas condições que eu estou colocando para os senhores, ele vai para o patrulhamento. No patrulhamento acontece uma situação de estresse. É só estresse. É permanente. Mas ele já está sem as condições necessárias para enfrentar aquele problema. Aí acontecem reações que a gente depois não consegue entender e aceitar. E eu vou dizer para os senhores, que eu não consigo entender até agora. O caso daquele policial que arremessou um jovem da ponte. Tem vários casos. A gente não vai entrar em casos particulares. Tem o caso da Santa Efigênia também. Um policial contra o outro lá. Aquele rapaz, você olha depois quando você vê ele no... Olha a ficha dele. Tribunal. Os caras... Quando você vê ele no tribunal, um homem de 29, 30 anos, chorando copiosamente. Por quê? Porque sequer ele consegue entender por que ele fez aquilo. Né? E aí, eu acho que o Estado, de novo, tem que se responsabilizar. Por quê? Porque este policial, este trabalhador de Estado, ele não está com um giz ou um apagador na mão, ele tem um revólver. E ele pode levar a outra pessoa à morte. Então, eu acho que o Estado... Ele pode a gente teve um relato... Nós tivemos um relato de um advogado que veio até contando o caso, dando spoiler do vídeo que vai sair. Nós tivemos um advogado que era veterano da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele contou aqui numa entrevista, que uma situação de estresse que lá também a Polícia Militar não cuida igual São Paulo. E esse policial foi para a comunidade, para a favela, para a comunidade, e já sabia, o pessoal do tráfico, ele já saca a arma, essa é de graça, bem assim, as palavras dele, essa é de graça, tum. E aí ele tomou, mas ele não tinha coragem de se suicidar, então ele foi lá para... E é a doença mental que o senhor está falando. Tem tem um episódio, é recente, eu não lembro, não vou citar nome, nada disso, mas de um policial militar que foi preso porque teria destratado um médico. Isso daí saiu na reportagem. Mas se o médico está sentado do lado dela da mesa e ele é médico, ele não pode agir como oficial. Se não vai fazer barro branco, você está PM, né? Tem os dois para fazer. Ele não pode agir, ele é médico, ali ele cumpre um papel de médico. Então, se o paciente está desse lado, tá certo? E por uma razão qualquer, ele está nervoso, desorientado e falta,
com tal respeito ao médico, o que o médico deve responder, o que é entender aquele problema e fazer o médico não foi humano. Aliás, a ouvidoria fez alguma coisa contra esse médico? Não, eu não tenho nenhuma denúncia, esse policial não faz a denúncia. Mas um terceiro pode fazer a denúncia? Não, isso é tratado pelo Tribunal de Justiça Militar. Porque mas aí mas o senhor poderia oficiar eu não ajo de ofício. Aí, galera, ouviu? Ele não pode agir de ofício. Ele, por mais que ele queira, ele é inerte, ele tem que receber a denúncia. Tem amigos curi, tem os nossos advogados no canal. Cara, se o médico agiu errado, como ele está trazendo aqui, o médico tem que responder no CRM, no CREMESP. Não só isso, tem que ir para o TJM, mas não o policial que está doente, cara. A gente tem que, não pode sempre o oficial ter razão em relação às praças, cara. Isso é ruim no militarismo. Isso é muito ruim. Porque a inteligência está na patente e não na capacidade cognitiva. Não sei se o senhor concorda ou não. Ué, você não pode falar, eu posso. O senhor tem mais experiência do que eu tenho experiência. Eu sou perguntador aqui. Eu sou youtuber. Na convivência, eu não tenho tanta experiência e tanto contato assim com as... Vamos trazer... Mas eu tenho visitado alguns coronéis e conversado com eles a respeito e para... Qual é a visão do senhor dos coronéis atuais? E dos delegados? Do delegado a gente conversa muito pouco. Porque como patrulhamento, é o que eu te falei, você acaba tendo relação e tendo questões a serem tratadas com os coronéis. Eu tenho conversado com os coronéis e tenho sentido neles, e aí é diferente às vezes do que a gente imagina quando não conhece, o pessoal muito bem formado, claro, né? Ninguém vira coronel à toa, entendeu? Tem que passar no CO e CSP, apesar de eu ter denunciado, eu não. O outro advogado que vem aqui, a gente só abre o canal, de alguns policiais tendo escolas e cursos para os próprios policiais aí conseguirem essas vagas. Os advogados têm falado aqui... Mas a irregularidade está naquele policial que dá o curso e não naquele que recebe o curso, né? Isso. O senhor já tem ciência disso? Não, mas não chegou nada disso para mim. Não vai chegar porque ele não é de ofício, deixa os outros. Não, mas de qualquer maneira, o que eu sinto é isso. Eu sinto que a gente tem os coronéis, coronéis são bons, lúcidas, lógico, com a sua visão que difere da minha, mas com seus argumentos. A conversa é respeitosa. Respeitosa. Ótimo. Disposto a ouvir. Vou contar uma situação para vocês entenderem. Para mim, para 154 mil, hein? Quanto me chocou. Eu estive na favela do Moinho, na comunidade lá do Moinho. Esse áudio vazou, hein? Mas vaza tudo, né? O senhor sabe que o áudio vazou, né? Vaza tudo. A gente não precisa perguntar, a conversa é muito direta. E assim, se você está gostando dessa conversa, apesar de gostar ou não do ouvidor, e você está conhecendo o ouvidor, como ele é, coloca as perguntas na descrição. Porque se tiver várias perguntas, eu convido ele de novo aqui com as suas perguntas. Então, eu não tenho problema nenhum de eu ter falado alguma coisa. Vazou, o senhor sabe. Vazou essa foi do gato, essa foi do gato. Vazou no WhatsApp dos polícias. Mas foi do gato. O senhor está sabendo? Eu estou sabendo. Tem P2 lá, viu, gente? Tem P2 lá. Estou sabendo do gato. Inclusive, mas vamos falar lá da outra favela. O que eu percebo? Eu vejo uma cena de um policial revistando a mochila de uma criança que estava indo para a creche. Ou por primeiro ano do ensino fundamental, mas uma criança. Ela é revistada. Abrem a mochilinhazinha dela e olha. E aí, quando eu vou perguntar e questionar para as pessoas por que isso, e não questionei o policial que teria feito, porque eu vi isso num vídeo, eu não vi pessoalmente. Não, é porque a informação é que o tráfico está usando as crianças para... De mula, né? Para usar... Bom, a minha preocupação, se essa criança de fato está sendo... E é uma criança, nós estamos falando lá de 6 anos. Se ela está sendo usada para levar a droga, tem um outro desrespeito que está acontecendo lá atrás. Essa criança não está sendo respeitada e o pai dessa criança está sendo submetido a uma situação... O senhor foi da infância e juventude, o senhor conhece todo esse caminho aí. Aí o pai está sofrendo uma imposição de que... Porque não tem pai que aceitaria que seu filho fizesse isso. Perda do poder familiar, né? E o pai está aceitando. E essa criança, quando ela é revistada pelo policial, de novo um desrespeito. Eu estou com 65 anos. Eu tenho ainda lembrança de questões que ocorreram comigo aos 5 anos de idade.
para o bem e para o mal. Os traumas de infância que a gente Certo? chama. Isso vai gerar nessa criança um trauma enorme. Aí eu fico, Uma aversão a qualquer policial. aí eu cara. fico me É perguntando. isso. Quando o policial aborda, ele está colocando inconscientemente que é a criança que é o policial inimigo. Aí o que eu fico me perguntando? O trauma que vai acontecer com essa criança é um negócio eterno. Justifica esse comportamento? Nós não temos outro método para garantir isso. Tem. Então eu acho que nós temos que usar outros métodos a não ser Inteligentes. e não você ferir uma criança nesse canto. E aí o que eu falei para esse coronel, eu moro num prédio que tem vários apartamentos. Se houver uma denúncia de que tem um morador no meu prédio que é traficante, todas as crianças que saíram do prédio serão revistadas? Ele não me respondeu, mas eu sei qual é a resposta. Não. Claro que não. Então eu não posso ter uma postura, aí nós vamos voltar naquele assunto que nós... A modernização da polícia, né? Eu não posso ter um comportamento de uma abordagem A, B ou C violenta do território violenta em que essa criança está, em que esse jovem está, em que esse adulto está. Então eu tenho que ter sempre uma abordagem respeitando a pessoa. E isso nós precisamos encontrar. Porque o protocolo ele vai ser bom para o policial e vai ser bom para aquele que está sendo abordado. Eu até queria fazer até um corte aqui. Eu falei logo no início, o patrocinador cultural é a Soter, é K9, que é o maior canil. Tá me vindo aqui na ideia o que eles fazem. Eles têm equipes em GCM que o cão é treinado para localizar drogas, armamento por causa da pólvora e algumas substâncias sintéticas. E o cão, ele não late. Muda o comportamento. Ele só muda o comportamento. Ele olha. Cara, polícia militar, olha o que eu vou falar para você. Adoro o canil. Né? Adoro o canil da PM. Mas precisa se atualizar também. Isso está acontecendo com as GCMs, que estão passando a polícia militar. Então, qual que é o recado? A Soter, os cães da Soter, cara, quando eles fazem shows e quando alguém está portando uma droga, o cão só fica só olhando para a pessoa. Não late, não avança. Por quê? Porque aí o GCM, ele chama uma equipe, porque quem está lá nem sabe o que é, né? Chama a equipe que vai lá e tira ele sem nenhum prejuízo aos demais. Olha só. Falando um pouquinho de tecnologia que o mundo fora do quartel também pensa, viu? Já ouviu falar essa história aqui fora do quartel? Mas é isso. Esse é o meu entendimento, é isso que eu acredito, é isso que eu defendo. Né? Eu sou um sujeito que nasceu em São Paulo, eu sou paulistano, eu tenho 65 anos da capital, nascido na região central da cidade. Nasci num conjunto habitacional lá no IAPI, lá na Vargem do Carmo, perto da onde é o INPS hoje. Sim. Sabe onde é o DPME lá que você falou? Sei. Nossa, tem uns conjuntos, uns prédios. Fez exame lá. Então, eu nasci ali, minha mãe mora lá até hoje. Não tenho nenhum problema de ter lá nascido. Lá me ensinou muita coisa. Né? Muita coisa eu aprendi que eu deveria fazer, muita coisa eu aprendi que eu não deveria fazer. Então lá foi uma grande escola. Deixa eu puxar aqui a conversa aqui, que o policial quer ouvir sobre... O senhor falou da DG em delegada, para não falar do bico, né? Não, bico não. Bico não existe. Não é que não existe bico, eu não posso afirmar que tem. A DG delegada eu afirmo. Entendeu? O cara é bom, meu. O cara é bom. É isso, o canal vai te levar a outras autoridades, outras personalidades, e você vai acabar formando a sua opinião. Cara, doutor Mauro, eu falo, cara, agora já virou meu amigo aqui, mas, cara, fala o seguinte. Mauro, fala o seguinte, cara. O quão mal faz para o nosso policial estadual, aqui em São Paulo, a DGEM, a DGEC é da Civil e da delegada, impregnado em todas as prefeituras paulistas. O que eu posso dizer para os senhores? O movimento sindical começou a combater a hora extra. Chegou num dado momento, percebeu-se que a maioria dos acidentes aconteciam no período em que o trabalhador estava em hora extra. Ou seja, ele tem um processo de esgotamento da sua capacidade. Claro. Desgastou. E durante o período que ele está em hora extra, onde aconteceu a maior quantidade de acidentes. Então isso foi identificado. Bom, como é que eu vou propor o fim da hora extra se esse trabalhador já incorporou a hora extra no seu ganho e na manutenção dos seus familiares? Caraca, o que você está falando é seríssimo, cara. Por que a gente defendeu e defende até hoje que toda vez que houver extinção das horas extras, elas deverão ser incorporadas no salário? Policial militar, como o senhor sabe, tem
o piso salarial em torno de 4.000 e poucos reais. Ah, São Paulo é a pior da. É o 22º do país, menor salário. Olha quem tá falando, hein? É o menor salário, com todo respeito aos outros estados. Nós só perdemos 22º para 27, nós perdemos para 5. Provavelmente lá no Nordeste, quase do PIB é bem mais baixo, né? Eu tive a oportunidade de participar de um evento junto com a Polícia Militar de Alagoas, o nosso salário se equipara ao salário de Alagoas. Nada contra os policiais. Nada, Mas aí nada. tá falando do PIB, de quanta gente manda de dinheiro para Brasília, quanta gente recebe. O que me chama a atenção? Nós temos o maior PIB do país, da América do Sul, que sai da América Latina. Maior PIB. E pagamos o 22º salário do país. Isso precisa ser discutido. E discutido pelos senhores. E aí o que eu penso? Eu acho que nós temos que ter a coragem de falar o fim da delegada. E não é o fim da delegada penalizando aquele que o faz. Mas incorporando. Incorporando ao salário. Cara, sensacional, velho. Jamais eu ia imaginar Os senhores... que o ouvidor... Cara, jamais eu ia pensar que o ouvidor ia defender os policiais, cara. Os senhores sabem que abriu concurso para Guarda Civil Metropolitana. Também ele tá pagando mais. R$ 6.500 inicial. E se não for Paulínia? Não, estou falando de São Paulo. Não, se não for Paulínia. Se for Paulínia. Não, aqui, ó. O salário já veio aqui 13 conto. Barueri é melhor. Barueri também. Né? Então você tem essa variação, mas a variação que você tem no estado de São Paulo, a não ser município muito pequeno, mas mesmo assim acho que nem tem a guarda, você tem um salário melhor do que o policial militar. Tem. E a vantagem, o guarda civil na cidade de São Paulo, ou ele é morador da cidade ou ele mora nos municípios vizinhos. O policial militar que trabalha no litoral, por exemplo, ele pode morar em Bauru. Presidente Prudente. E ele tem que se deslocar. Todo dia. E aí ele tem que manter uma estrutura onde ele trabalha e uma estrutura no seu familiar. Ele mora no quartel, chama de Laranjeira. Certo? Mas tem a viagem, que aí ele não pode viajar fardado. É verdade. Tem um monte de situação que não se justifica. Mas, de qualquer maneira, o que eu estou colocando, eu sou contrário à existência dessas delegadas de e vou falar mais. Quando o trabalhador faz hora extra, ele recebe na folha de pagamento. Isso impacta no 13º, nas férias, no fundo de garantia que ele tem, que os policiais não têm, mas impacta em tudo isso. O que a gente chama no direito trabalhista de reflexos. Os reflexos, Para os policiais militares, são R$3.000 e ponto. Se ele sofrer um acidente na delegada, ele sequer incorpora isso no seu salário. Ele volta a receber os R$4.000 e aquele serviço que ele estava prestando para a prefeitura, no caso da delegada, ele deixa de receber. Deixa eu perguntar, você falou da delegada, eu estou falando do reflexo, mas a atividade delegada, município que não tem nem GCM, delega o quê? Então, hoje a operação... Como a ouvidoria vê isso aí? A operação delegada, então, é que existe um convênio do Estado com a Prefeitura de São Paulo, um convênio firmado, referendado pelos nossos, pela Câmara Municipal, que estabelece o valor e a forma como isso vai se dar, tá certo? Você, ao invés de, no meu ponto de vista, propiciar a contratação de um número necessário de policiais, você fica criando essas alternativas. O que faz a operação delegada? Ela faz o acompanhamento do comércio ambulante da cidade de São Paulo. Mas você está falando da cidade de São Paulo, a delegada... Não, mas eu estou falando de São Paulo. São Paulo. Não, mas eu estou pegando... Pior ainda. Eu estou pegando em São Paulo. Ela faz isso, ela acompanha os eventos, grandes eventos. Tá. Ela quem dá uma cobertura. Tá. A virada cultural, festa no final do ano. E a isso, somado a isso, tudo isso que nós estamos falando, alguém instituiu que o trabalhador que trabalhasse 12 horas tem que descansar 36. Quando eu comprometo nessas 36 horas de descanso, que é para ele ficar com a família dele, para ele olhar para o filho, para ele olhar para a companheira, para ele arrumar a torneira dele que quebrou, para ele ajudar a companheira dele. Desestressar, porra. Relaxar para uma outra jornada. Ele vai lá e trabalha mais 8 horas. Aí pega a ocorrência. Nessas 8 horas, se ele pegar uma ocorrência, ele só larga... Pega. Vai discutir com o ambulante. Ele só larga... Vai ser dar paulada com o imigrante. Ele só sai da ocorrência quando terminar. Mas tem que voltar no momento seguinte e cumprir as 12 horas dele. Então, eu acho isso muito penoso.
pouco produtivo. Então eu defendo o fim da operação delegada, DGEM. E aí, o dinheiro que está faltando, como é que faz? O que eu estou falando, vai incorporar. Na minha proposta, incorpora. Tem proposta isso já? Não, pode falar. Vamos falar que é uma proposta. Não, vai que você vira deputado, aí não, eu estou profetizando aí. Falei que não, com isso você ganha aqui. Não, eu, por exemplo... Não, cara, vamos fazer uma enquete. Não. Peraí. Deixa eu falar também, né? Enquete agora. Eu sou o ouvidor que mais fala. O ouvido é bom. E o cara é de bom humor, cara. Você tem que conhecer esse cara. Se estiver passando patrulhamento, vê o ouvidor, troca ideia com ele, o cara é mó P5. Uma enquete agora. Se o ouvidor... Tem um montão de política assim. Se o ouvidor falar, vai incorporar a DG em delegado e não vai ter mais operação, você vota nele? Põe aí, se não, eu tenho... eu tenho idade... Ótimo. Bastante, e vou fazer uma sugestão aqui pro Rodinei. E se vocês quiserem me ouvir, que me ouçam. Pelo amor de Deus. Mas eu, se pudesse dar um recado para vocês... Tá dando. Eu era muito jovem quando eu escutei assim, trabalhador vota em trabalhador. Então eu hoje... Eita, ele já falou, polícia vota em polícia. Acabou de falar. Aí tem aquela discussão, praça vota em praça, oficial vota em oficial, delegado em delegado, investigado em investigador, científico em científico, penal em penal. Se praça votar em praça, vocês são em 60 mil praças. Fica dando ideia porque os oficiais aqui vão encher meu WhatsApp. Não, significa que vocês vão ter uma representação bastante interessante. E se porventura... Você está criando a discórdia entre oficiais. Não estou criando, não. Estou sendo realista. Eu não quero criar discórdia. E se porventura... Eu vou tomar a invertida do comandante, velho. Mas manda aí. Tá? É isso aí. E se porventura esse praça que vocês elegeram não atender a expectativa de vocês, elejam outro praça. Mas não abandone a ideia de eleger os seus iguais. É o que eu penso na política. Então eu nunca vou me candidatar com o meu público policial, né? Porque eu já saí da PM, então esse aqui a gente... mas você navega numa outra... Eu só quero ser podcaster, né? Numa outra rota que não é essa que nós estamos conversando. Cara, mas assim... legal conversar com eu tenho para mim isso. Então, isso tudo acaba com o emocional. Outra questão que eu sou defensor, e eu sei que muitos de vocês... gente, só uma coisa. Ele falou que ele age de ofício. Ele está dando as dicas para você oficiar a ouvidoria. Não quero oficiar. Conversa com a gente. Tem o WhatsApp aqui do nosso canal. A gente é qualquer um do povo. E ele é obrigado a ouvir qualquer um do povo. Se você manda para a gente, qualquer um do povo, a gente coloca os nossos advogados, que a gente é cheio de advogado aqui, e vai falar com o ouvidor é obrigado a agir em todas as circunstâncias, claro, com pertinência temática. Por exemplo, assédio em quartel, assédio em delegacia. Não sabe quem procura? Procura o canal aqui. A gente vai fazer o caminho, porque ele não pode agir de ofício. Por que é importante a denúncia? Mesmo que eu faça uma denúncia e eu faça ela de maneira a não me identificar, no final do ano eu vou ter um relatório. Recebi tantas denúncias de assédio. Isso eu vou publicar. Anônimas, mas eu recebi. E aí, quem comanda essas polícias não pode negar, porque está aqui, a denúncia existe. É oficial. As pessoas não querem se identificar, mas elas estão denunciando. Então, toda irregularidade que vocês, porventura, deparem com elas em relação à atividade profissional de vocês, eu acho legítimo que vocês façam uma denúncia. Mas eu denunciar, eu não quero me identificar. Pois faça ela anônima. Isso vai ser, de alguma maneira, catalogado e nós vamos encaminhar. O senhor é advogado, o senhor conhece bem o direito, obviamente, não sou quem sou eu, né? Já estava conversando com os bastidores das nossas formações, mas, por exemplo, se o canal pegar seus advogados, falar, eu posso encaminhar lá? Pode encaminhar. O advogado, né? Não o canal. Não, o advogado encaminha e fala, olha, estou representando essa denúncia, policial, não, ele não precisa nem, eu recebi tal denúncia, e eu quero passar para frente. Sou advogado, não quero declinar. Existe essa possibilidade? Existe, eu não quero declinar o nome do meu cliente ou da pessoa que eu entrevistei, mas eu represento isso, a gente caminha. Por que é importante isso? Porque isso gera números. Isso sai daquela visão de que não existe. Não, olha, existe. Não, mas aí... Sai do invisível, olha, isso não existe. Não visibilidade, mas eu acho que quando o senhor faz isso, a minha opinião, o senhor gera no comandante-geral, no delegado-geral, no superintendente, uma condição, uma pressão de mudar as estruturas arcaicas das escolas policiais.
Eu acredito, pelo tudo que eu já vivi na vida, fazendo concurso para Polícia Civil, concurso para Polícia Militar, eu sou policial da reserva hoje, eu entendo que precisa aperfeiçoar. A gente está conversando nos bastidores, a gente está falando de coisas genéricas, mas não dá para a gente acreditar que o policial, ao abordar, tem que desconfiar que o outro é o inimigo. Essa abordagem do inimigo é abordagem militar, não é abordagem social que a polícia deve se preocupar. Falei alguma besteira? Não. E quando o senhor apresenta os números internos e externos de assédio, de comportamentos inadequados na área profissional, o senhor dá o recado para o comandante-geral, o senhor dá o recado para o delegado-geral, o senhor dá o recado para o superintendente. Olha, nós estamos de olho, a sua polícia está ruim. Porque os seus funcionários não estão trabalhando tecnicamente, mas... Eu não tenho dúvida de que a denúncia, mesmo que ela não possa ser identificada por questão de uma cultura que pode haver algum tipo de retaliação por parte de quem comanda... das corregedorias mesmo, né? Eu acho que ela tem que ser encaminhada, porque em sendo encaminhada, as pessoas vão deixar de negar que ela existe. Ela existe. Porque senão ela vai ficar... É o tal da subnotificação que o pessoal usa. É subnotificado, não chegou, não teve denúncia no DP, não tem BO. É o que ele está falando, cara. Eu queria falar um pouco, se você me permitir, das câmeras corporais. Quem sou eu para ir contra o que o nosso ouvidor está falando? Aliás, gente, o Dr. Mauro é uma pessoa simpática, de fácil trato, de fácil conversa, e eu tenho certeza que muitos policiais que nos assistem tá vendo a outra versão. E eu acho que isso é legal no podcast, né? Quando a gente chega, conversa, e ele quer falar das câmeras corporais. Aliás, tem bastante comentários sobre as câmeras. Os policiais se sentem acuados e não querem. Agora Então, as câmeras corporais. Eu sou defensor das câmeras corporais. Eu entendo que elas exigem que o policial atue dentro de um protocolo, tá certo? E esse protocolo protege a vida do policial, protege a vida do civil e impõe que os comandantes também respeitem o protocolo. tá. Deixa de ser uma relação de que eu me sinta perdedor porque eu não agi ou porque eu deixei de fazer, porque o protocolo me impede que eu faça. Deixa de personalizar, de trazer para si. Então as câmeras corporais estão ali. Vai acontecer uma operação, vai acontecer... As câmeras corporais, o que eu sei delas e vou dizer para os senhores, e os senhores devem ter passado já por cursos, se não passaram, vão passar. Elas serão acionadas a partir do momento que a ocorrência for paga para vocês. Já então sabem o Copom vai acionar. Mais que isso, num raio de 20 metros, uma câmera ligada liga todas as outras. Já está sabendo, por Bluetooth. Era Bluetooth. Nós só temos uma... Da última vez que eu participei de uma discussão, só temos uma coisa que tem me incomodado. 5% das ocorrências, elas não são encaminhadas pelo Copom. Elas são ocorrências que... mãozinha. Que nem se fosse táxi. Mãozinha. Essas... Fala da mãozinha, os policiais já sabem. Da mãozinha. Essas não serão acionadas pelas câmaras corporais, pelo Copom. Mas eu ainda penso que é possível, tecnicamente, se estabelecer um critério em que o policial, ao desembarcar da viatura, ou a retirar o revólver do coldre, chama? Pistola. A pistola, né? Revólver, todo tiro. Ela aciona. Isso acontece em vários países. Nem vou falar. A outra questão que eu também defendo arduamente é o uso de arma de menor capacidade letal. Isso é chamado de uso progressivo da força. Como a gente já fala aqui, né? Mas eu não vejo isso na prática. Não, isso aí você fala com o comandante, coitado do meu policial que está ouvindo isso. Essa conversa não é para o soldado, é sargento. Essa conversa não é nem para o tenente está água de salsicha. É para você começar a falar com o capitão. Já faz o quê no quartel, hein? Mas eu sei que foi militar, eu não sou. Não, eu sou um perguntador. Caraca, todo cara que vem aqui, quando eu começo a apertar, o cara lembra que eu fui policial. Aí não vale, cara. Mas essa é uma conversa para os oficiais superiores. Não, eu acho que é uma conversa para a sociedade. Porque, olha, eu recebo a segurança. Você que está me ouvindo, na maioria dos casos, oferece a segurança. Então, a relação estabelecida entre nós é uma relação que cabe a nós todos. É prestação de serviço de segurança. Exatamente. Então não cabe que determinada parcela da sociedade, ou seja,
um conjunto de oficiais discutam... Não é o coronel que decide o que é melhor para a sociedade, não é o delegado, é a própria Por exemplo, sociedade. você pega uma Brasília, que eu tive a oportunidade de conhecer. Em Brasília, todo policial anda com gás de pimenta, com o taser, com o revólver... Uso progressivo da força. E ele tem uso progressivo da força. Eu vou dizer para vocês que em inúmeros casos que a gente depara, se houvesse o taser, a morte não teria acontecido. E toda vez que acontece uma morte, é óbvio, desgastante para a família daquele que faleceu, Claro. e extremamente desgastante para a família daquele que fez o disparo. E pro policial, cara. Eu tenho policiais que vêm aqui, eu tenho policiais aqui que falam do relato, que ele acabou sendo envolvido, né, no MDIP, ele não consegue dormir, cara. Então, É disso que eu tô falando, da consciência humana. Da consciência humana. A outra coisa, tudo é um processo que se liga. Se eu não tenho DG, se eu não tenho delegada, mas eu tenho um salário adequado... O senhor já falou, projeto de lei complementar, incorporação Isso. Essa aí eu vou pôr na sua conta, hein? Vamos conversar com o Reis. Chama o Reis aqui. Ó, o Reis, eu sei que a sua assessoria está assistindo, já está convidado aqui. Então, aí, se eu tenho isso... O staff, anota aí, o Reis. O staff. Se eu tenho... Reis e o ouvidor aqui. Se eu tenho tudo isso acontecendo, eu me afastar para analisar o grau do quanto aquele episódio morte mexeu com os meus valores, mexeu com a minha cabeça, não gera nenhum prejuízo financeiro. Agora, eu vou querer afastar um policial, tá certo? E assim, quem afasta não é autoafastamento, quem afasta é um superior. Sim, o comandante. E ele não afasta com o discurso de que não é necessário. Eu me questiono se não é necessário. Quem é o comandante dentro de uma análise psicológica? Para afastar. Agora, eu tenho certeza do seguinte, o policial afastado, ele mexe. Se você afastar 3, 4 viaturas que se envolveram numa MDIP, porque você não afasta só aquele que, porventura, tenha feito disparo, você afasta todos aqueles envolvidos. É o cenário, né? É o filme, não é a foto. Se você afasta todos aqueles, você vai criar um problema de patrulhamento. Cara, é uma visão diferente, não havia pensado nisso em nenhum. E aí, a questão do patrulhamento tem que ser resolvida por quem? Não é pelo policial, é pelo Estado que tem que dar resposta para isso. É isso aí. Então o policial tem o direito de se afastar, de ser avaliado, de ver qual é. E aí eu não estou nem discutindo se ele teve ou não necessidade, se houve... E aí, como já incorporou, ele se afasta. Já me afasto, porque não depende... Porque não depende da DG da delegada e do meu bico. Ó, outro dado. Morrem mais policiais no bico do que em serviço. Isso a gente já sabe, né? Você tem esses dados tabulados? Tem esses dados tabulados? Eu posso te dar os dados, acho que não, mas depois eu vou pedir. Quando você voltar com o Reis aqui, eu vou combinar com o Reis, você traz os dados, né? Porque o policial morre mais por quê? Porque no bico ele está desprotegido, ele está sozinho, ele está sem colete, ele não está com a viatura, ele não está com o parceiro, tá certo? Tá ele e o revólver dele, e morre mais no bico. Então, isso tudo a gente precisa discutir enquanto trabalhador. Os senhores são trabalhadores. E precisa ser discutido e a gente precisa encontrar caminhos que traga para a sociedade uma polícia mais cidadã, mais respeitadora, comunitária, mais respeitadora de todos os direitos e que traga para os senhores também os direitos de um trabalhador, né, que vocês tenham preservado, o direito de vocês. E a gente tentar alterar toda essa dinâmica que está posta, ela está posta há muitos anos. Eu quero fazer uma pergunta direta, hein? Pois não. Mas direta, não vai fugir, pelo amor de Deus. Não é o que o senhor está, né? O senhor tem falado da Câmara Corporal, defensor das câmaras corporais dos policiais militares. Por que não também para o policial civil que atende lá na delegacia, hein? Não, também não sou... se eu falei dos policiais militares, eu volto a dizer para vocês. É como você tem um policiamento ostensivo e é muito latente essa questão da polícia militar, acabo falando, mas eu defendo... Não numa investigação. Não, eu defendo... No atendimento de balcão. Não, eu defendo na delegacia. É público. A pessoa chega na delegacia, é um espaço público. Eu não vou ter uma câmera no banheiro onde as pessoas usam. Claro. Mas naquele espaço onde a pessoa é recebida, é bom para todo mundo. Se a pessoa se alterou, se a pessoa voltou com respeito... Um delegado, que tá tudo filmado. Agora, por que não ter?
O problema é, eu quero colocar a câmera no lugar onde falta tinta para a impressora. Hoje não Mas se se imprime falta, mais. mas eu, com exceção lá que eu acho que aí, e me desculpa, eu trabalhei junto com o GE, eu sei do que eu vou falar, vai doer as autoridades, os oficiais, os delegados que vão me ouvir, mas para o GES da área de segurança pública não falta o dinheiro, talvez falte o empenho. De empenho, leia esse empenho do jeito que você entendeu. Mas assim, não é possível falar que falta tinta para impressora, que falta papel, que falta combustível. O orçamento, a gente começou essa entrevista falando que o orçamento da Secretaria de Segurança Pública é maior que muitas Forças Armadas da América Latina. Muitas vezes, os policiais que estão na administração, não estão no 01 no policiamento, não estão na delegacia, estão ali, que tem horário para entrar, tem o horário do almoço estendido, sabe qual é o almoço estendido? Das 11 até as 4, né? E aí nunca dá tempo de fazer o processo de arrumar a infraestrutura da ouvidoria, da delegacia, da companhia, que é onde o policial está. E aí falta tudo. Então, eu não sei qual é a Eu estrutura. só acho que Qual é a estrutura que você tem numa delegacia de parte administrativa? Né, eu não sei qual é essa. Ó, aqui é ao vivo, não se preocupa não, a gente tem que trocar água para não cortar. Qual é a estrutura que se tem? Mas eu imagino para você fazer uma solicitação de um material, de um equipamento, hoje você tem que abrir um SEI, né, que é um sistema de tramitação, você tem que fazer o pedido, você tem que ter uma série de exigências que tem que ser feita, de encaminhar. Eu não sei se nas delegacias, com a escassez que você tem de mão de obra nas delegacias... mas tem o GE nas seccionais. Nas seccionais. É isso que eu falo. Eu vou falar. E se eu estiver errado, coloca nos comentários. Tem muito ADM aí não fazendo nada, tipo Horácio. Sabe o que é Horácio? Sei. Então, tá cheio de Horácio. O cara vai pra ADM, o cara não quer no confronto, o cara não tá no 01, o cara não quer pegar chuva, pegar sol, o cara não quer estar lá no fervo da delegacia. Ele não é um investigador, nem um escrivão, ele é um administrativo da segurança pública. Não, ele muitas vezes é o investigador, é o escrivão, que, junto com o delegado, que estão ali. Faz a solicitação. Você não está sabendo disso? Mas ainda bem que o senhor age por ofício. Não, vai, não, é que eu sei que existe. O não age por ofício, o senhor age por existe aqui. Não, existem os oficiais administrativos isso, também. Daqui... E no interior ainda tem as prefeituras que cedem mão de obra. Que dão auxílio e que dão uma certa retaguarda. Mas é isso, eu acho que a gente tem muito. A gente fala muito da Polícia Militar porque é mais latente, que é mais policiais. Que é o volume, né? Você tem um volume bastante expressivo de policiais. Mas assim, olha, com relação ao que eu penso, ao que eu acho, eu acho que ninguém tem que concordar com aquilo que eu falo, como eu também não tenho que concordar com aquilo que as pessoas falam, mas eu acho que é democrático, é uma troca de ideias. Tá. E aí, qual é a minha provocação? A partir de 88, nós criamos uma nova Constituição. 5 de outubro. A Assembleia Constituída em 86. Mas em 88 a gente promulga com a cidadã Ulisses Guimarães. Constituição Cidadã. E nós temos um projeto democrático que ele se instalou em várias secretarias, no número imenso de secretarias. Tem alguns nichos, e aí, com todo respeito, na estrutura da segurança pública, isso se instalou um pouco. Você mantém ainda um comportamento que difere das outras secretarias. Eu acho que precisa arejar. Só eles estão certos. Então, mas não dá para ser. Não, só eles estão certos, o resto está tudo errado. Então nós precisamos... Igual aqui em São Paulo, só em São Paulo tem polícia militar com bombeiro, o resto do Brasil está tudo errado, tudo separou. Sabia disso, né? Você é ouvidor, né? Sei. Você sabe disso? Sei. O Brasil inteiro separou São Paulo e veio o coronel falar aqui que tem que separar. Não, mas então, olha, cara, a gente vai conversar. Eu tive a oportunidade de falar com um oficial do bombeiro um mês e pouco atrás. Não cita o nome, não, senão o cara não. E aí acabei falando, porque eu penso isso, e quando me cutucam eu falo, quando me provocam eu falo com relação à delegada. O que ele me falou? Ele falou, você não sabe o quanto isso prejudica o trabalho do bombeiro. Bom, o bombeiro em São Paulo tem a pior escala, o horário do Brasil, cara. Por quê? Então, 24h48, o resto do Brasil é 24h72. Tá, mas ele faz 24h48 e nas 48 ele faz delegado. Boas delegadas ainda. Ganha dinheirinho, mais do que o policiamento. Tá, mas o que acontece? O bombeiro ele tem que estar preparado para agir no momento em que é necessário.
Claro. Essa preparação significa o quê? Repetição, exercício. Claro. Só que no momento em que você vai fazer o exercício com o bombeiro, ele está cansado porque ele fez Tá delegado. É, Entendeu? Isso você acaba tem tendo. energia. Então nós precisamos preservar esta pessoa nas 48 horas, nas 36, eu não sei qual que é a escala. Bombeiro, 24, 48. 24 por Só em São Paulo. Nós E em São precisamos. Paulo, o bombeiro é policial, cara. Um negócio muito louco, velho. Não tem sentido. Mas eu acho que hoje, quem está no bombeiro deseja se desvincular da Polícia Militar? Acho que não. Hoje, quem está no Eu bombeiro. já fiz essa enquete. Fez, eu não. Tem que acompanhar o canal. Ele não tá acompanhando o canal, não se inscreveu, meu. Então já fica a dica aí pra você. Desce aí, se inscreva, ativa o sininho para não perder os episódios. Mas a gente levantou a enquete dentro do canal. Eu não tenho esses números, mas mais de 70% apoia a separação, porque no Brasil inteiro já temos episódios aqui que os próprios coronéis falaram que Seria mantido pelas prefeituras? não, como em outro, seria dentro da Defesa Civil. Mas dentro do Estado, ele permaneceria no Estado, mas através da Defesa Civil Estadual. Exatamente. Só que hoje a Defesa Civil é mantida pela Casa Militar. Uma estrutura não militarizada. Não militarizada. Não, militarizada por força constitucional, só que com independência funcional para atividades de defesa civil e outras estipuladas determinadas em lei, e não atividade de... Não, porque eu sou bombeiro, eu posso ser destacado para ir para um patrulhamento, para um batalhão de patrulhamento e não volto só mais. cair uma denúncia da ouvidoria lá no bombeiro, o cara já... Não, mas é isso. Não vai fazer isso aí. Eu penso o que falo, né? Eu tenho essa característica e assim, eu espero poder ter colaborado com vocês, seja para me criticar, seja para concordar, mas coloca nos comentários. Seja para refletir. Eu acho que o meu objetivo maior de vir aqui não é ser aplaudido por aquilo que eu penso, mas é botar informações para que os senhores reflitam a respeito do que está sendo dito por mim. Eu não sou profundo conhecedor da segurança pública, da Polícia Militar, eu sou um ouvidor que vivencia isso há 2 anos e pouco, quase 3, e essa vivência e a experiência de vida que eu tenho, que eu acumulei, eu tenho essas posições. Elas podem mudar? Podem, eu não vejo problema nenhum em amanhã... Foguete da ré. Musk falou isso, né? Tem gente que fala que foguete não é. Que não não dá. Claro que então, eu acho que a gente pode refletir e eu estou disposto a construir uma segurança pública, como nós falamos aqui, da cidadã, respeitadora, que respeite o direito daquele que opera na segurança, que respeite o direito daquele que recebe a segurança. Doutor Mauro, eu vou falar, olha, eu fiquei, como a gente não faz pauta, a gente reage em cima das entrevistas, às vezes essa é uma característica aqui do canal, eu fiquei profundamente feliz com a vinda dele. Primeiro, ele aceitar prontamente o nosso convite, como outras autoridades não aceitam, né? Sempre, tem uma agenda, a gente conhece a agenda, né? O cara dá uma olhada lá no podcast, se tiver 1 milhão, vai, se tiver 150 mil, que é o caso daqui, não vem. Não, mas tem autoridade, não vou citar os nomes aqui, mas o recado já foi dado, né? Só que o nosso público aqui do canal é muito fiel, são os agentes de segurança, pessoal super, super ligado, e pode ter certeza, a visão que o senhor está levando hoje para os agentes de segurança é uma outra visão fora de grupo de WhatsApp, sem cortes. O senhor sabe do que eu estou falando, sem os cortes, para colocar o senhor contra a segurança. Não é isso. E eu estou muito feliz de o senhor ter vindo aqui, foi uma conversa muito legal, tenho certeza que meu público vai interagir e vai pedir o senhor para voltar. Eu já pedi junto com o Reis para a gente ouvir também sobre segurança pública, que vai ser uma pauta bem legal, ouvir você e o Reis falando aqui. Desde que eu cheguei na ouvidoria, a gente teve uma preocupação, o Elcio, que é meu assessor de imprensa, que foi com quem você dialogou e acertou, a gente tem uma posição de que não entrar num bate-boca e não ser usado pela imprensa. O que a gente quer é isso aqui, nós queremos deliberdade. Gostou do podcast? Tranquilo. Como é que é a estrutura aqui? Acho que é uma estrutura que me saltou os olhos. Já participei de outros, com todo o respeito que os outros me merecem, é uma estrutura bastante interessante. Achei legal. Diferente, né? O pessoal fala. É um lugar bonito, com recurso técnico muito interessante, coisa que eu não vivenciei em outros. Eu me coloco à disposição. Cara, eu vou deixar o contato do ouvidor na descrição aqui. Eu prometo, se tiver comentário, eu vou chamá-lo. Já é uma pauta já garantida, que é referente ele e o deputado estadual. Eu me coloco à disposição, se outros colegas seus
desejar participar, que eu participe da discussão, porque eu preciso falar. Vou chamar um oficial, fica convidado um oficial, um delegado aqui também. É só entrar aqui no WhatsApp. Vamos ver se vem. Preciso participar desses espaços, porque eu não tenho uma mídia, eu não tenho assessoria, eu não tenho recurso de imprensa lá na ouvidoria. Então, A gente tem, a gente faz a mídia eu que vai. preciso me valer desses espaços para poder falar o que eu penso Mas, doutor, e como penso, tá bom? sensacional, cara. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Prazer Seja sempre conhecê-lo bem-vindo. e espero ter Não, assim, atendido as suas expectativas. você que me assistiu, curtiu isso aí, desce aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque episódios como esse sempre tem. E outra coisa, sendo possível, torne-se membro do canal. Qual é a vantagem? Episódios como esse já estão disponíveis para os membros. É só assinar também no botão aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tudo de bom. Pô, cara, obrigado, cara. Nossa, sensacional, cara. E aí, gostou desse vídeo? E é por isso que eu preciso do seu apoio. Torne-se membro, assine o canal. R$5 por mês e você tem acesso exclusivo e antecipado aos vídeos que a gente produz. Clica no botão aqui embaixo. Seja membro.